Eu acho que ele já abriu. Deixa eu abrir o Face agora. Abriu, Yuri. Abriu. Já estamos online? Perfeito. Aham. Estou compartilhando. Pronto? Deixa eu só olhar aqui. Vou abaixar o som aqui. Então, beleza. À vontade, Marcelo. À vontade, Ana. Então vamos lá, pessoal. Boa noite, pessoal do Facebook. Hoje nós estamos aqui fazer uma live com a nutricionista Ana Paula e com o professor Yuri Baroni. O professor Yuri Baroni, um parceiro aí que já está comigo há bastante tempo aí fazendo live. E o professor Yuri é professor de jiu-jitsu. Professor Yuri, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal ali, falando um pouco do seu trabalho, e daí a gente já apresentar a Ana Paula. Boa noite, professor. Boa noite, prazer a todos. Eu sou Yuri Baroni, sou professor de jiu-jitsu aqui na cidade de Maringá e trabalho na Academia Victoria Muay Thai. E no decorrer da conversa a gente vai se conhecendo melhor aí. Legal, professor Yuri. Uma boa noite todo especial para Ana Paula Souza, a melhor nutricionista do Brasil, que aceitou o convite de estar aqui com a gente para uma entrevista, um bate-papo. Boa noite, doutora Ana Paula. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Ana Paula Souza, sou nutricionista. Trabalho no Instituto de Nutrição Centeira, na Avenida Cerro Azul. Sou formada também em Educação Física. Trabalho com longevidade, com emagrecimento e atividade física. Beleza. O pessoal for fazendo pergunta, vai aparecer para você, né, Yuri? Se tiver alguma pergunta, daí você já direciona para a Ana Paula. Ana Paula, é um prazer ter você aqui conosco. Então, eu já queria começar com você. Queria começar com você já perguntando, que eu já falo com algumas pessoas que você vinha aparecendo na live comigo, com o Yuri, então o pessoal já quer saber. Então, vamos começar pelo começo. O que é nutrição, Paula? Nutrição é a saúde em movimento. Então, sem nutrição, hoje nós não somos nada. A nossa saúde depende dos nutrientes. E hoje nós temos muitos estudos em relação ao nosso DNA, que a nossa genética, ela diz quem nós somos, né? Nós nascemos com genes é, ou com polimorfismo, e esses genes eles podem ser modulados através da alimentação. Eu posso expressar uma doença ou não através do que eu como, através da alimentação e dos ativos que eu consumo. Então, é necessário que tenha tanto alimentação saudável como atividade física, tá? Então, são duas coisas que elas não é só para questão de saúde. E essa atividade física ela deve começar na infância. Por exemplo, se uma pessoa tem um ganho de peso na fase adulta, se ela foi uma criança que ela era ativa, ela fazia uma atividade, ela vai ter uma memória muscular, uma memória celular, que vai auxiliar ela na perda de peso quando adulta. Certo? Você fala com bastante propriedade, porque você tem a nutrição, que você conhece bem, com a educação física, que você também é uma professora de educação física, né? Você tem muita propriedade para falar tanto na parte de alimentação quanto na parte de exercício físico. Sim, eu também sou especialista em fisiologia e também eu tenho cursos, né, na área da genética. Eu trabalho muito com essa parte de longevidade, gerenciamento de genes, é a epigenética que nós chamamos. E eu sou apaixonada nessa área, eu trabalho com todos os meus pacientes dessa forma. Então, independente do objetivo deles, que é para emagrecimento ou não, eu trabalho muito assim, com melhora do sono, diminuição do estresse, incentivo à atividade física, alimentos que melhoram as nossas mitocôndrias, fazem biogênese mitocondrial. Então, por isso que sou apaixonada, né, por essa área da nutrição. Eu faço questão de trabalhar isso com todos os meus pacientes.
Sensacional. Você não falou que você também é atleta de tênis, né? Você joga muito tênis, né? Faz tempo, né? Eu sou Ô, Paulo, apaixonada, né? Fiz muito tempo. tá certo. Ô, Paula, de todas essas dietas que a gente conhece que tem, você atende, claro, que é do individual. Mas tem uma dieta para quem quer emagrecer, uma dieta específica, qualquer um pode fazer? Ou é por fisiologia que você orienta essa dieta? Olha, hoje na nutrição é tudo muito individual, como eu falei, em relação à genética. Então, por exemplo, algum alimento que faz bem para uma pessoa, por mais saudável que ele seja, ele pode fazer mal para uma outra pessoa. Então, é individual. Mas em relação à alimentação, o que eu sempre começo, que é importante para qualquer pessoa, é uma dieta inicial low carb. Por quê? Nós sabemos que hoje o açúcar, ele além de levar ao envelhecimento, a inflamação, que é a causa de doenças cardiovasculares, leva ao envelhecimento precoce e aumento, né, de peso, metabólico também, em relação à insulina alta, à resistência à insulina, diabetes. Uma alimentação mais low carb, baixa em carboidrato. E não só utilizar essa dieta, fazer um rodízio, por exemplo. Por exemplo, se você hoje faz uma semana, pode fazer uma outra semana uma cetogênica. Então, a gente vai fazendo umas alterações, algumas plant-based também, que são alimentos que a gente utiliza sem a carne, que é vegetariana, que dá para fazer. Então, todo esse rodízio na alimentação faz com que o corpo não se acostume, o metabolismo não se acostume, e você tem os benefícios da perda de peso, sempre levando em consideração a parte individual. Individual muito importante mesmo. Posso aproveitar para tentar fazer uma pergunta? Olha, assim, dentro da rotina ali do tatame, né? A gente lutando muito, o corpo acaba machucando muito, né? Porque uma coisa é a gente ir, por exemplo, e treinar técnica ou fazer o treinamento físico, mas quando a gente luta, é muito degradante para o nosso corpo isso, e a gente acaba lutando muito. Outras modalidades, por exemplo, quando o pessoal do boxe ou Muay Thai acabam fazendo menos sparring, então não necessariamente eles lutam todos os dias, pela questão de soco no rosto, assim, mas no jiu-jitsu, como a gente não toma soco, às vezes a gente perde, a gente se descuida um pouco e acaba lutando todo dia. E depois de muito tempo praticando, eu comecei a perceber que às vezes não era tão saudável isso, né? Então, por exemplo, hoje eu tô com 32 anos e eu já tive que ir para o hospital tomar remédio, injeção, porque eu estava com a lombar travada. Estava travado, não conseguia me mexer. Isso isso foi no passado, eu estava com 31. E eu sinto muita dor. Dor cotovelo, lombar, enfim, assim, muitas dores. Isso pode estar associado também à minha má alimentação, de eu não estar comendo os alimentos corretos no pós-treino. Como eu poderia tentar orientar minha alimentação para tentar melhorar um pouco essas inflamações, assim? Que nem você falou a questão do açúcar, né? Eu achava que eu fazia certo. Mas antes do treino, às vezes eu como assim, 7 laranjas, até o pessoal brinca. Outro dia tinha manga na academia, acho que eu comi umas 7 mangas, e eu achava que isso era bom. Aí, como você falou do açúcar, eu falei, opa, pode ser que isso esteja me comprometendo. Você tem razão. Porque hoje, a nutrição trabalha com a flexibilidade metabólica. O que é a flexibilidade metabólica? É a capacidade que você tem de trabalhar não só com carboidrato, principalmente com gordura e proteína. Então, as nossas mitocôndrias, elas são responsáveis pelas nossas usinas de energia, elas trabalham muito bem com a gordura. Porém, você tem que treinar o seu corpo a trabalhar com a gordura. Daí auxilia tanto na perda de peso, no rendimento, na parte mental, que é muito importante durante uma luta, porque veja bem, o que é uma luta? Né? Quando você faz um esporte radical, ou quando você faz um esporte de luta, como o seu caso, no nosso cérebro, ele vem aquela parte primitiva, de luta, de fuga. E a adrenalina vai lá em cima. E isso tudo, né? Porque você tem que lutar, você tem que
está ali pronto, né? É como se eu estivesse lutando de verdade, certo? Que é uma luta de vida ou morte. Que é uma luta assim, ele pensa que é vida ou morte. Então você tem todo o teu metabolismo funcionando, te passando, dando adrenalina, força, destreza para você ter aquele combate naquele momento. Então o corpo ele tem um estresse muito grande, é por isso que vem as dores, é por isso que muitas vezes, porque às vezes você faz isso hoje, faz amanhã. Em relação à questão do corpo, a gente tem sim os alimentos ideais que ajudam melhorar tanto a biogênese, né, que é o aumento das suas mitocôndrias, porque elas dão energia. Funcionando bem, você vai ter mais tempo de luta do que uma luta, por exemplo, vamos supor que você consiga lutar aí, sei lá, meia hora seguida, você está bem. Então, se você consegue essa flexibilidade metabólica, você pode ter 50, 60, muito mais tempo, na mesma qualidade dos 30 minutos. A questão da dor, né? A gente tem, no caso de atletas, tem que trabalhar junto. Alongamento, diversificar os exercícios, principalmente a musculação, fortalecimento. Eu utilizo muito colágeno tipo 2, que ajuda também a prevenir lesões e fortalecer as articulações, que é bem interessante, dá para ser utilizado. Vitaminas e minerais para tirar todos esses radicais livres que formam a partir do, por exemplo, você sair de uma luta, imagina o quanto de estresse de radicais livres tem no teu corpo, porque você saiu de um estresse, todo estresse aumenta os radicais livres, que além de levar ao envelhecimento, reduz a imunidade. O esporte, ele feito de forma moderada, você tem um aumento da imunidade. Quando ele é excessivo, quando ele tem um estresse, a tua imunidade cai, fica propensa a doenças. Então, pós-treino, você tem que ter uma suplementação de vitaminas, minerais e até outros compostos ativos que a gente utiliza pós-treino, né? Pós-estresse. O dia, os intervalos, não acaba por aí, porque o corpo continua metabolizando. Aí vai assim, do objetivo, tá? Eu tenho objetivo de aumento de massa, ou eu tenho objetivo de treinar, vou ter uma outra luta amanhã. Então, o teu corpo ele tem que estar, ao longo do dia, recebendo nutrientes, principalmente proteína, que é muito importante, mas não é comer lá ovos, como o pessoal faz um monte de coisa. Porque quando a gente consome muito um alimento, o mesmo alimento, todos os dias em grande quantidade, você pode, com certeza, vir a ter tolerância àquele alimento. Então, por exemplo, ovos. Muita gente consome, atletas, muitos ovos, porque é bom, porque é proteína e tal. Daqui a pouco tá com uma intolerância clara do ovo, porque é ovo. Então, você tem que consumir os alimentos de forma correta, coerente, e junto associar alguns suplementos, por exemplo, proteína, tipo whey protein concentrado, variando com uma proteína vegetal, que ela é mais leve, variando também com uma proteína de colágeno. Então, utilizar proteínas diferentes em vários momentos do dia, para que você tenha massa magra, para que você tenha uma boa digestibilidade dessa proteína, uma boa absorção, e que que a alimentação trabalhe a seu favor, né? A favor do teu objetivo, do teu corpo, porque nós somos falíveis, vamos dizer assim, por mais que a gente seja atleta, jogue, tá lá, e a gente não pensa, a gente não sente, porque o corpo, o cérebro, ele é preparado para você não sentir dor na hora que você está lutando. Tanto é que a gente não percebe as dores vêm quando? Logo depois do que acaba a luta. Por quê? Porque o cérebro está condicionado à fuga e à sobrevivência, então ele não vai te dar dor. Aí a hora que você para, por isso que existe o alongamento, por isso que existem as vitaminas e minerais e a alimentação ao longo do dia, para que você não sofra tantos efeitos, né, de uma luta, né, de fuga, ainda mais quem luta diariamente, né, pratica um esporte, então, que gere esforço tanto físico quanto mental e esse estresse forte na bola. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, sim. Deixa eu só falar aqui importante. Você falou sobre o açúcar, sobre comer as laranjas e tal, né? Aí vai assim, por exemplo, eu faço treino de tênis, eu já tenho uma flexibilidade metabólica, meu corpo é bem treinado. Então a gente utiliza muito o jejum intermitente, ele ajuda a aumentar, fazer a biogênese mitocondrial, você aumenta o número das suas mitocôndrias,
Então, o treino em jejum, ele é muito benéfico, a não ser para algumas pessoas que não conseguem se adaptar. Mas, no geral, se você começa a treinar o seu corpo, por exemplo, você começa com um jejum de 12 horas. Esse é o treino para você conseguir fazer um jejum intermitente, eficiente. Isso é sofrimento, né? Que a pessoa pensa que em jejum sofre, né? Então, você começa com um jejum de 12 horas diárias. Ah, se eu jantei às 8, eu vou tomar café da manhã só às 8. Isso todos os dias. Tá dando para acompanhar aí? Posso continuar? Tá. Então, assim, se você jantou às 8, você vai tomar o seu café da manhã a partir das 8. Então, são 12 horas que você faz, que você descansa o corpo, não vai comer nada nesse período aí, e você já começa a iniciar um jejum, tá? Esse jejum já é benéfico. Aí, uma vez por semana, depois que estiver habituado, você começa a fazer um jejum de 14 horas. Então, se eu jantei às 8, eu vou tomar café da manhã às 10. Aí, eu fiz 14 horas. Aí passou mais uma semana, 12, 12, em vez de 14, você vai para o de 16 a 17, que é, por exemplo, se eu jantei às 8, eu vou almoçar meio-dia. Só que de manhã, em vez de você tomar o seu café da manhã, porque o jejum você não come, mas você vai utilizar, nesse momento, a gordura como fonte de energia, principalmente para o cérebro, senão para não dar dor de cabeça, você não ficar se sentindo mal. A gente usa a gordura, por exemplo, eu uso um café, que eu falo que é um café power, que eu faço o café ou o café normal, que ele é super e daí eu coloco uma colher de sopa de óleo de coco, uma colher de chá de canela, que ele é estimulante, e uma colher de chá de cacau em pó. O cacau, ele faz uma vasodilatação. Então, ele auxilia os nutrientes e para o músculo, e para o cérebro. Então, eu utilizo isso e às vezes a cúrcuma também. Aí eu bato no liquidificador, fica um café cremoso, a gordura se emulsifica nesse café e eu tomo em jejum. E vou treinar. Aí eu treino 2 horas, 3 horas, sem perceber. Eu utilizo a gordura como fonte de energia. Eu não sinto cansaço, lógico, eu me hidrato, bebo água, mas eu não bebo nada além disso. Eu não bebo um Gatorade, não utilizo nada nesse período de 3 horas. Eu vou utilizar logo após aqueles nutrientes que eu te falei, que são importantes, e mais alguns que eu uso antes, são vitaminas, vitamina D também, que auxilia, Q10 também, que é interessante para a parte de mitocôndrias também. Então, eu tenho toda a minha energia ali para iniciar o treino e acabou. É água, algum chá que eu utilizo nesse período aí, durante o treino, porque eu já estou metabolicamente eficiente para a minha gordura. Então, isso me ajuda. Quando você faz esse jejum, você não só emagrece, ele não é feito assim só para emagrecer. O jejum de 12 horas, ele organiza o seu metabolismo. O de 16 horas, ele vai dar um reset na tua célula. Então, por exemplo, o que é velho, o que não está sendo usado pelo corpo, ele utiliza, ele quebra aquilo que está velho, em vez de ele jogar, ele utiliza aquilo para fazer novas células, sua imunidade melhora, a capacidade mental, você começa a utilizar, depois de estar treinado, você começa a utilizar uma gordura que a gente fala que é nobre para o cérebro, que é o alfa-beta-tirato, que é uma gordura nobre. Então, você só consegue utilizar ela a partir de 16 horas. E é muito importante a quebra desse jejum. Então, se eu fiz um jejum, manhã, treinei, aí como eu vou quebrar esse jejum? Tem que ser uma alimentação baixa em carboidrato, para você continuar aproveitando os benefícios do jejum. Então, salada, azeite, carne, nada de batata, nada dessas coisas que aumentam a glicemia. E os lanches também, a cada 4 horas você faz lanches com carboidrato, mas com carboidrato assim, inteligente, de baixo glicêmico, durante o dia todo. Aí você aproveita todo aquele jejum que você fez e o teu corpo vai treinando a utilizar a gordura como fonte de energia. Então, esse jejum intermitente é super indicado, é saudável, ajuda a melhorar, reduz a inflamação, sabe essas dores que a gente sente no corpo, ele ajuda também nessas dores, principalmente para quem tem doenças, artrite, tudo quanto é doença autoimune, ele
auxilia também a revigorar o corpo, o metabolismo normalizar. Então, ele é excelente para exercício e para a saúde de uma forma geral. Entendi. Ana Paula, isso está associado, por exemplo, a eu não estar sobrecarregando meu estômago? Por exemplo, eu fico lá em jejum. Eu acredito que quando eu me alimento, o meu corpo acaba gastando energia para poder digerir esse alimento, né? Aí eu fico em jejum. Mas é que assim, você não vai utilizar, por exemplo, você vai fazer um treino de manhã. Você tomar café da manhã, você não vai utilizar aquele café da manhã para o seu treino, só se ele for misturado em água, em óleo, líquido, aí você utiliza. Você vai utilizar o que você comeu no dia anterior, porque a digestão é demorada, ela tem mais de 2 horas para você ter uma digestão. Então, você vai aproveitar o alimento do dia anterior. Aí, por isso que o treino, quando ele é feito assim em jejum, a gente utiliza e já está adaptado a consumir o alimento do jantar. Então, essa é a minha energia. Só que vai chegar um momento que vai ficar. Vamos supor que eu jantei lá. Aí de manhã eu fiz jejum, fazer treino. Por que eu uso o óleo, TCM, vamos dizer assim? Porque lá, depois de 1 hora jogando, acabou já a comida do dia anterior, não tem mais nada. De onde que eu vou tirar energia? Ou eu vou tirar do fígado, que já não vai ter mais muito, porque eu já consumi tudo do dia anterior, eu vou utilizar daquele óleo. Aquele óleo que eu consumi junto com o café. Ele é que vai dar energia para o meu cérebro, e eu já vou, mas desde que seja adaptada. Veja bem, não é assim, vou fazer hoje um treino de jejum. Não, você tem que começar primeiro com 12 horas, depois 14, e ir sentindo. E se conseguir treinar com 14 horas, por exemplo, já vai observando como que você se sente, né? Tem que ir aos poucos, não é assim, né? Hoje eu vou treinar em jejum. Não, tem que fazer por partes, né? Ter uma orientação. Senão você vai passar mal. Entendi. Bem interessante isso. Ô, Paulo, mas daí para quem está treinando de manhã, certo? É aquele pessoal que vai treinar no final do dia, 6, 7, 8 horas da noite, comeu o dia inteiro, porque tem muita gente que está em escritório, não vai para casa, faz aquele lanche rápido, às vezes nem um lanche saudável, come e vai treinar à noite. Aí como que fica esse pessoal para o treino? Negócio 30 minutos para começar a queimar gordura. E uma pergunta interessante chegou aqui também. Só uma outra pergunta que chegou a respeito de atleta. O Yuri estava comentando agora, mas o atleta também tem muita cãibra. Já não descobriu uma solução a isso, né? Todas as pessoas estão propensas a ter cãibra a qualquer momento, que não sabe de onde que vem, nem por onde que vai, né? Aí tem alguma alimentação também que controla a cãibra? O ciclista aqui está falando que eles tomam muito Coca-Cola zero por causa do sódio para passar cãibra. Não dá para colocar uma coisa pior. Não importa, é a mesma coisa tomar remédio, né? O remédio, ele é bom para uma coisa e pior para outra. Mesma coisa, Coca-Cola tá fora, só se a pessoa estiver passando mal. Tá passando, e do Coca-Cola normal, que tem açúcar, tô com dor de cabeça, tô passando mal, tô com hipoglicemia. Esse é o único momento da Coca-Cola, fora isso, zero. Vou responder a primeira pergunta que você falou, o pessoal que treina à tarde, né, que você falou. O que esse pessoal vai fazer para ajudar nessa flexibilidade metabólica? Vai fazer uma alimentação mais low carb, não é sem carboidrato, é baixo em carboidrato, carboidratos de baixo índice glicêmico que vai estar utilizando, e vai comer e treinar. Então, eu vou, às 6 da tarde, por exemplo, eu vou fazer um lanche lá para umas 4h30, vamos dizer. Aí, às 6 horas, eu vou treinar, ou 5 horas. Depois do treino, eu não como mais nada. Aí eu passo a noite, durmo, faço o jejum. O jejum não precisa ser só de manhã. Ele tem que estar na parte da noite dormindo. Então, eu posso começar ele às 4 e dormir às 16 horas das 4 da tarde até o dia seguinte, para dar 16 horas. Ou eu começo ele às 8, janto, durmo e inicio ele quando eu acordo. Isso não vai fazer muita diferença. Mas o legal que aí tem as pesquisas que falam que é interessante também fazer o treino em jejum. Teria que se organizar para fazer esse treino. Aí, sobre a cãibra, o que a gente sabe é que a falta de potássio piora, a falta de frutas
e principalmente a desidratação. E o excesso, né? Aquele overtraining, né? Quando você já passou do teu limite, já desidratou demais, também não tem, começa, você não consegue perceber o cansaço. Eu já fiz a trilha, na época lá primeiro andei 10 quilômetros, quase morri, não consegui terminar, falei, credo, nunca mais quero voltar. É um negócio que vicia esse negócio da trilha. Passou uma semana que eu quero, fui, andei 50 quilômetros. E eu não percebia, você não percebe o cansaço, parece que não percebe, você sente sede de matar, né? Só que você não percebe. E a mesma coisa do ciclista. O ciclista que está treinando há muito tempo, ele está adaptado àquilo. A gente se adapta, o corpo se adapta a tudo. E chega um momento que já hidratou, já não tem mais nutrientes suficientes, só o músculo trabalhando, né? A repetição do movimento que acaba gerando a cãibra. Então, a pessoa tem que ter uma alimentação também bem equilibrada, com eletrólitos, assim, levar um Gatorade para ajudar a repor isso durante eles vão estar fazendo, consumindo frutas, de uma forma geral, todas as frutas, a maioria tem potássio, não precisa ser especificamente a banana, mas a banana é uma fruta inteligente, porque é uma fruta que tem açúcar, ela tem aumenta o triptofano, que é importante, o aminoácido, aumenta a serotonina, né? Você tem que estar sempre, né? Então, procurar sempre ter uma alimentação bem rica, né? Ao longo do dia, com suplementação, tudo individualizado conforme aquela pessoa. Às vezes, essa pessoa que tem a cãibra, ela tem mais alguma outra coisa. Então, às vezes, tem que suprir todas as necessidades dela, algum outro problema, alguma outra dificuldade. Às vezes, estomacal, de absorção, às vezes. Daí tudo é uma anamnese que a gente faz, vai perguntando e ver o que a pessoa precisa para melhorar o problema dela. E, por exemplo, que nem continuando nessa mesma linha, né, de dor, de lesão, eu já fiz 2 cirurgias de joelho. Em menos de um ano eu tive que eu fiz cirurgia de ligamento cruzado tanto do joelho esquerdo e do direito. Em menos de um ano eu tive 2 lesões. Tem alguma alimentação indicada para esses processos pós-operatórios? Ou, de repente, se eu tivesse feito, sei lá, uma cirurgia de outra coisa que fosse, alguma coisa de fôlego, não sei. Tem algum tipo de uma alimentação para isso, assim, que pode estimular a regeneração do meu corpo? Sim. E na sequência, assim, quando faz a cirurgia, a gente tem que utilizar proteínas de absorção. O corpo vai absorver rápido essa proteína para os tecidos usarem, que é o colágeno. Então, a gente utiliza o colágeno 2, que tem uma absorção melhor. Também o colágeno normal, que é aquele colágeno tipo, aquele que é para pele, que é para cicatrização, junto com vitamina C, que o colágeno tem que ter a vitamina C para ser bem absorvido e bem utilizado. E daí a alimentação também, né? Aí vai ter que fazer tudo dentro do plano alimentar, inserir esse suplemento. Eles vão entrar não dentro de um cálculo alimentar, eles vão entrar mais da dieta, é como se tivesse uma hiperalimentação, só que mais proteica. E a questão da lesão, por exemplo, assim, vamos supor que você tivesse se recuperado bem. Essa lesão, você teve a lesão no outro joelho, não foi? Sim. Então, o que acontece? As lesões, elas acontecem por vários motivos. Assim, eu me torci e tal, fiz um negócio, aconteceu. Mas ela vai da estrutura física, do teu de torção, do teu movimento, e às vezes a gente tem uns hábitos, principalmente o atleta. Eu jogo tênis, vou dar um exemplo mais fácil. Eu vou pegar a raquete e faço esse movimento. E às vezes eu tenho algum vício. Quando eu faço assim, eu dou uma viradinha. Essa viradinha, ela faz, por exemplo, uma torção aqui, que uma vez não dá nada. Faz uma repetição dessa torção várias vezes. E eu começo com um pulso errado, ou eu tenho um pulso muito fino, que me propicia ter uma lesão, e naquele movimento eu vou lesionar. Por mais que eu vou lá e consumo alimento e consiga corrigir, quando corrige, ele fica mais forte, né? Dificilmente você vai ter uma lesão nesse lugar. Vai ter em outro lugar. Em outro, por exemplo, outro joelho. Porque ele já, quando ele tem esse problema, fortalece. Tem que observar para não ter lesão. É o movimento que você está fazendo. O que está te levando àquela lesão? Geralmente
muito ligado à estrutura física. Porque tem pessoas que têm a patela, sabe a patela solta? Tem pessoas que geneticamente têm uma patela solta. Então, aquela pessoa que tem a patela solta, tem certos exercícios que ela não pode fazer. Ela sabe que ela tem aquilo, então ela não pode. Então, tudo isso é um pouco da pessoa, tem também um pouco do tipo de exercício. Mas você teve 2 lesões, não é acaso. Tá? Não é assim, aconteceu. Não. É algum vício, algum movimento que você fez, ou é um pouco da sua genética, estrutura física e do tipo da pegada que você faz, daquele movimento que você repete sempre. Então, esse movimento repetitivo, se ele tem sempre o mesmo jeito, corre o risco da lesão. Tá, e nessa reposição aí do colágeno, Paula, pode ser mocotó? Pode, excelente. Tem calda até de mocotó, excelente, muito bom. Alguém perguntou ou você que lembrou? Não, porque assim, pode ser mocotó, professor Marcelo, vai ter que ser na gelatina mesmo. Então, se for mocotó, os homens já vão ficar mais felizes, né? A mulher fica na gelatina. Ô, Paula, você falou... Tem um... Viu? Tem um pó... Pode continuar. Esse mocotó que você está falando, tem uma proteína de mocotó que ela é em pó, que agora não me lembro o nome. Acho que tem um site, uma Viva Regenera, que tem essa proteína. Excelente, é muito boa. Dá para consumir na sopa, consumir à noite. Um scoopzinho. Então, é uma proteína que entra somando com as outras que eu falei. Porque quanto mais diversificada é a proteína, é melhor. Por exemplo, se eu vou almoçar, eu coloco, às vezes, um frango, aí eu coloco 2 ovos cozidos, eu coloco ovinho de codorna. Então, aí à tarde eu uso castanha. Então, quanto mais variados tipos de proteína você tem ao longo do dia, melhor para a tua massa magra. E são proteínas diferentes que se complementam. Ah, sim, entendi. Diferente. Bem diferente. Ô, Paula, aqui, ó, uma pergunta. Você estava falando sobre o carboidrato, certo? Aí tem uma pergunta que é assim: dieta, cortar carboidrato, vitamina, cortar tudo, se alimentar só de proteína, que está perdendo peso, mas eu acho que não é essencial fazer isso, né? De fazer alimentação baseada só em proteína. Não, super errado, né? Porque o nosso corpo não vive só de proteína, né? A proteína é fundamental para a nossa estrutura, tudo, mas nós temos compostos, né? Que fazem, por exemplo, metilação do DNA, são compostos vitamínicos importantes. Tem pessoas que têm deficiência crônica de alguns compostos, e isso vem lá da genética, e elas precisam suplementar esses compostos. Aquela pessoa que vive cansada, que não dorme, ou que é ansiosa, ou que engorda demais, que incha. Então, são pessoas que elas podem até consumir o composto, mas não absorve bem, não metaboliza bem. Então, é como se fosse um polimorfismo, né? Não defeito, mas polimorfismo naquele gene. Então, ela tem que estar suplementando. Imagina, então, a pessoa que é normal e que não consome, que para de consumir vitamina, mineral e tal, né? De fontes de alimento. Ela vai ficar bem por um período, né? Porque ela deve ter um toque, mas chega um momento que o corpo não responde bem, ela vai sobreviver. Você sobrevive, mas você não se desenvolve. Interessante. Que as pessoas estão começando a ter dúvida, uma pergunta já está puxando a outra aqui, ó. Porque aqui como dá um jeito de acelerar o resultado do regime? Acho que não, acho que tem que ser tudo uma sequência, né? Tem condições de acelerar o resultado no regime? Tem da seguinte forma, tem pessoas, como eu falei, que têm deficiência natural de alguns nutrientes, que fazem metilação, que ajudam no processo normal. Aí se a pessoa ela fala assim, meu metabolismo é lento. Por que o metabolismo é lento? Primeiro, porque ela pode ter poucas mitocôndrias. Segundo, os transportadores de energia, eles podem não estar eficientes, a pessoa pode ter pouco transportador.
ela pode ter outros problemas assim de células grandes que ajudam a engordar mais rápido. Então, cada um tem um problema. O que tem que fazer para funcionar? Resolver o problema que a pessoa tem no metabólico e daí passar uma dieta para ela que ela responda bem. Então, como que a gente sabe disso? A gente vai testando. Então, a gente começa sempre com uma low carb, aí a pessoa vai vir com as queixas. Ah, eu tenho isso, eu me sinto assim, assado, ansioso, tá de comer doce. Aí eu já pego os alvos. Eu já, quando ela, conforme que ela me fala, os alvos. Daí a gente que vai auxiliar a pessoa que não tem que fazer uma dieta que tem vontade de comer doce. Ninguém vai emagrecer fazendo dieta com vontade, porque a pessoa vai acabar comendo. Então, a gente tenta tirar os gatilhos que atrapalham, né, a pessoa fazer a dieta, e também na parte metabólica, dando nutrientes, fitoquímicos que ela precisa, conforme a indicação para ela. Aí sim ela tem, não é que ela acelera, ela vai dar sequência ao emagrecimento dela. Tem pessoa que faz a dieta certinho e não emagrece. Por quê? Porque tem problema ali na parte do metabolismo. Aí eu tenho que identificar o problema, tentar resolver, para que a pessoa acelere de forma natural. Ah, tem alimentos termogênicos? Tem. Resolve? Ajuda. O que resolve é seguir o plano alimentar para aquela pessoa, que foi prescrito para aquela pessoa, de forma individual. Aí sim. Tem que deixar bem diferenciado que resolve e que ajuda, né? São dois termos totalmente diferentes, né? Às vezes a pessoa pode confundir o que ajuda com o que resolve. Certo? Ô, Paulo, vamos lá. Você falou lá atrás, no começo, chegou uma pergunta, você falou lá atrás a respeito do chocolate, que você colocava cacau, tudo. Tem alguma coisa que possa resolver ou substituir aquela compulsão que a pessoa tem em comer chocolate? Por chocolate. Voltou? Compulsão por Voltou. chocolate? Chocolate, substitui o chocolate. O chocolate é um alimento excelente se ele for acima de 70% cacau, tá? Porque daí ele não vai ter. Qual que é o problema? Acima de 70%. Porque qual que é o problema do chocolate? É o açúcar. Não é o chocolate em si que vicia, mas é o açúcar do chocolate. É isso que faz mal. Então, a gente tem. Por que a pessoa consome muito chocolate? Né? Porque provavelmente está faltando um pouco de triptofano, principalmente à noite, aquelas pessoas que gostam de comer à noite, comer chocolate, doce à noite. Então, a gente costuma dar alguns minerais que ajudam na formação da serotonina. Por exemplo, vitaminas do complexo B, triptofano, magnésio, que são minerais que auxiliam na formação da serotonina. Então, ela toma, por exemplo, no fim da tarde, às 4 da tarde, 4h30, 5 horas, para a noite ela está bem. Ela não está com aquela necessidade de arrumar um alimento para que ela fique bem emocionalmente. Então, ajuda. Aí a gente utilizar o chocolate, qual que é o melhor horário para utilizar? Sempre na sequência do almoço ou na sequência do jantar. Em pouca quantidade, tipo 2 quadradinhos, por exemplo. Porque ele tem que entrar na digestão da refeição. Se eu espero meia hora para comer, é outra refeição. Então, se ele entrar na sequência do almoço ou do jantar, ele vai entrar na digestão, então não vai ter nenhum efeito assim, vou engordar porque eu comi chocolate. Não, o que engorda é o açúcar. Que vai ser maléfico é o açúcar. Vou continuar nessa linha, voltando para a questão esportiva ali. Por exemplo, eu terminei meu treino. Eu tenho um tempo, por exemplo, eu termino agora. Até quanto tempo que eu tenho que comer para o meu corpo começar a repor ali? Porque, ou não tem nada a ver isso, por exemplo, eu posso terminar o treino e comer só daqui 1 hora? Depende do objetivo. Por exemplo, se você tiver, por exemplo, eu treino, eu sou atleta. Eu tenho que estar bem amanhã, porque amanhã eu tenho uma outra luta, por exemplo. O meu objetivo é esse, por exemplo. No meu caso, né, é eu conseguir me recompor bem para o dia seguinte. Então, vamos imaginar assim à noite. Às vezes, quando a gente está em alto rendimento, às vezes eu fico até 5 horas ali na academia, né? E tem dia que eu só dou aula, mas tem dia que eu participo muito. Então, às vezes eu chego a fazer, sei lá, 10 lutas de 5 minutos, assim.
É muita coisa. E quando termina, até eu chegar na minha casa e comer, vai quase 1 hora, porque daí a gente arruma academia, não sei o quê. E normalmente eu nunca suplementei, né? Você vê, até hoje eu nunca fiz um trabalho de suplementação. Sempre só com alimento. Eu chego em casa e como. Então, é assim, talvez seja por isso que você também esteja com um pouco de dor muscular, né? Então, por exemplo, se você tem várias lutas, é um campeonato, coisa, você sabe que você vai lutar agora, vai parar agora, vai lutar 5 minutos, vai ter um descanso, esses intervalos, é interessante você ter uma bebida que ela tenha um pouco de proteína e um pouco de carboidrato. Nada exagerado em carboidrato, para não dar hipoglicemia. Para você repor a energia e para o teu glicogênio muscular. Então, você tem que ter tudo certo, a cada 20 minutos, mais ou menos, dependendo do tipo de luta que a pessoa tem. Cada 20 minutos, cada 2 horas fazer uma refeição, que tenha carboidrato e proteína pequena, refeição pequena. Para o teu corpo aumentar, como é que fala? O armazenamento de glicogênio. Aí, chegando em casa, por exemplo, não, o meu objetivo é queimar a gordura localizada. Aí você é bom esperar. Você não come nada. Quanto mais tempo esperar, 1 hora, pelo menos 1 hora, porque logo que você faz exercício, que você termina, você está com o metabolismo muito acelerado. Se você der algo para ele, ele vai guardar imediatamente. Então, se você tem essa intenção de recuperar rápido, então tome imediatamente e a cada 2 horas fazer refeições pequenas. Até tinha uns exemplos até de refeições que você utilizava para utilizar tipo um copo de garapa, uma coisa assim, sabe? Ajuda bastante a aumentar o armazenamento do glicogênio muscular. E quando você chegar em casa, ter uma refeição normal de jantar. Agora, se você só está treinando, dando aula, aí não, né? Porque senão você vai fazer um aporte calórico desnecessário. Aí tudo isso tem que ser avaliado. Tem que ver, porque às vezes as pessoas vêm e falam assim para mim, chega lá, estou na academia, eu quero aumentar a massa, eu quero tomar suplemento na academia. Chega lá, a pessoa está com uma barriga enorme. Como é que vai dar suplemento a uma pessoa que está com uma gordura abdominal grande? Não dá, a pessoa vai engordar. Eu entrei na academia, engordei 2 quilos. Não sei por quê, porque o exercício aumenta a fome, aumenta a massa magra. Então, o peso vai aumentar. Então, tudo isso através de uma avaliação, porque a gente tudo bem, até avaliar. Aí, a partir da avaliação, estabelece o planejamento alimentar para a pessoa falar, olha, você quer isso, mas você está assim, assado. Você não quer isso? Aí a gente põe que é melhor. Aí a pessoa fala, eu quero. Então a pessoa às vezes pensa que é uma coisa e na verdade ela precisa de outra. Isso tudo é através da avaliação que a gente faz. Ok. Interessante isso, hein? Então, mas o ideal, por exemplo, eu terminar e já comer, por exemplo, que nem, por isso que tem o whey protein pós-treino. Eu termino e já tomo whey ali, né? Então, a pergunta é isso daí que você falou do whey. Não pode ser considerado uma alimentação esses suplementos que as pessoas compram para tomar, que nem proteína, os negócios, tudo não pode ser considerado como uma alimentação pós-treino, nem pré-treino. Não. Whey pré-treino. Pré-treino. A proteína ela é dada pré-treino, o que é muito importante para a lesão, agora que você estava falando, e que eu lembrei, muito importante é utilizar a creatina, tá? Creatina 5 gramas dia, que ela previne lesões, ela vai melhorar a tua massa magra, vai te dar aquela explosão, vai beber bastante água, porque ela precisa de água para metabolizar. Pessoas idosas, também tá? Então, a creatina seja 5 gramas ao dia, não passar disso. Pode passar. Vai ajudar também. Ok. Interessante. Não sabia disso, não. Aprendendo bastante coisa com você. No sentido de você usar uma proteína a gente sempre usou pós-exercício, mas o ideal é antes, principalmente porque assim, hoje a gente pensa em atleta tal, a gente usa a proteína para complementar, porque na dieta, às vezes, um atleta não vai conseguir, até a gente mesmo, eu mesmo utilizo algumas proteínas, porque a proteína tem que estar presente no café da manhã, no almoço
no lanche da tarde e no jantar. Veja, são várias refeições. Se eu consumo ovos de manhã, eu consumo proteína. Se eu tomo um copo de leite com pão, por exemplo, e manteiga, cadê a proteína? Você tem que colocar um pouco lá, uma colher de sopa lá no vegetal, ou usar um colágeno para eu ter uma proteína adequada naquele momento. Então, quem é atleta tem que ter proteína nos horários. Se não der para colocar uma carne, um tofu, alguma coisa assim, tem que usar em só mesmo. Aí, no caso, fazer as variações que eu falei das proteínas. Não usar sempre só uma. Todas elas são boas, mas cada uma trabalha de forma diferente. Então, poder, e para também não ter nenhuma intolerância. Ok. Interessante. E depois, o que a gente pode falar, Paula, para atleta, para as pessoas que não são atletas, que só frequentam academia, na diferença da comida integral ou comida refinada? Não, refinada não é bom para ninguém. É fundamental. Para a nossa estrutura. Faz mal geral. A comida refinada faz mal geral. A refinada não é bom. Açúcares, farinha, porque não é né? Farinha, biscoito, bolacha, tudo isso é refinado. Então, isso aí é coisa de vez em quando, se a pessoa não tem nada para comer, quando está com vontade de comer um negócio diferente, vai e come, uma coisa bem. Mas a alimentação em geral tem que ser uma comida verdadeira, alimento de verdade, né? Fruta, arroz, feijão, uma carne. Você sabe, não é assim, por exemplo, uma carne estranha em algum lugar que você vai comer um sanduíche sabe que não é carne, né? Posso falar um nome aqui, mas é estranho, né? Então você vai uma coisa estranha, depois. Para um bom entendedor, minha palavra basta. Não, o que esse negócio é feito assim, entendeu? Então, às vezes eu falo para os pacientes, quer comer coisa, vai ali no lugar de lanche, compra um cheeseburger, que tem um hambúrguer que é feito de carne, você sabe que é carne aquilo lá, e pronto, uma vez ou outra você comer isso, não faz coisa estranha, você põe na boca e não sabe o que tem aquilo. Então, de vez em quando, come essas coisas. Mas refinado, infelizmente, é veneno. Eu, às vezes, como uma coisa ou outra, mas, assim, muito raro. Eu vou no chocolate amargo, porque daí ele faz bem, mata a vontade do doce, né? Então, a gente tem que usar o quê? A nosso favor, as coisas. Tem que ser coisa gostosa, não é porque é saudável que é ruim. Saber fazer receitinha para ficar tudo gostoso e saudável. Azeitona, por exemplo. A azeitona, ela é super saudável, ela é importante para a saúde mitocondrial. A azeitona, que ela tem hidróxido, rica, assim como o azeite, a azeitona tem mais, umas 5 azeitonas, coisa que a gente não costuma fazer, né? Frutas vermelhas também ajudam a saúde mitocondrial. Então, a gente promover a saúde mitocondrial para a gente ter energia. Então, as nossas usinas de energias mitocondriais, tem que fazer elas aumentarem, trabalhar de forma saudável, com enzimas Q10 e tal, a gente utiliza bastante. E daí você fica cheio de energia, consegue fazer a sua atividade física, rejuvenesce, não fica com dor, entendeu? Então tem que saber mexer com os nutrientes para as nossas células ficarem muito bem, por sinal. E tem bastante multiplicações, né, de forma que não sejam para câncer, né, que sejam para nosso benefício e saúde e beleza. Ô, Paulo, mas quando você está falando da azeitona, quando a gente compra azeitona, que você compra ela no mercado em saquinho ou em vidro, ela vem salgada, certo? Vem tudo. Você recomenda lavar, lá tirar aquela água, lavar a azeitona? Aí você começa a comer azeitona, aquele negócio, você come 3, 4. Não, você vai comer assim, só pressão alta, né? Senão, eu, por exemplo, eu compro uma que ela é uma bem pequenininha preta, que ela vem lá de Portugal. Sabe aquela pretinha bem pequena? Ela é melhor, ela não é tão salgada, ela vem numa conserva que a gente compra, realmente são bem ruins, assim, né? É salgada, como você falou. Mas se você não tiver pressão alta, pode comer umas 4, por exemplo. E não adianta lavar, porque ela impregna dentro, né? E por que ela fica em conserva? Porque o sabor original dela. Então, eles têm que deixar na conserva. Se você usar umas 4, se não tiver pressão alta, não tem problema. Ou usar essas pretinhas que vêm de Portugal, aquelas bem pequenininhas, assim, que lugar que vem.
Melhor comer azeitona portuguesa, então. Ô, Paulo, uma pergunta aqui, ó. Queria que você diferenciasse o diet do light. Tá. Diet é aquele alimento que ele tira 100% um nutriente, no caso o açúcar. Poderia ser proteína, poderia ser qualquer coisa. Então, utiliza sem açúcar. Eles tiram, qual que é o problema do diet? Quando eles tiram o açúcar, que deveria ser ótimo, eles colocam outras coisas para adoçar, que são adoçantes. Aí isso é péssimo. Por isso que é bom não usar diet. E o light, ele tira 25% das calorias do alimento. Ele é mais leve. Só que alguns colocam-se adoçante. Então, eu não indico nada diet nem light para meus pacientes. Tenta sentir o gosto dos alimentos. Evitem colocar açúcar. Por exemplo, vou tomar um suco, vou tomar um suco mais azedo, que vai fazer melhor, vai fazer bem para a minha saúde, com suco de acerola com água, suco de morango, suco de goiaba, bato ele com água, não precisa pôr açúcar nem nada. Então eu vou estar sentindo o sabor do alimento e meu paladar começa a se adaptar. A gente tem que adaptar o paladar. Pessoas que gostam de café com açúcar, tipo café não dá para tomar, não devia tomar nada com nem chá com açúcar. Açúcar, aliás, porque daí não ia ter gente doente. Já está saudável e feliz. Mas, infelizmente, o cérebro ele gosta do que é prazeroso, do que vicia. Se fosse assim, não ia ter tantas pessoas, não ia ter tantas drogas, né? Não, drogas não ia ser tão barato, ia ser barato, né? Não ia fazer tanto sucesso. Então, infelizmente, o nosso cérebro ele gosta de coisas assim, né? Que dão muito prazer. Então, a gente tem que acostumar com os outros alimentos. E acostuma. Eu mesmo tomava café com açúcar. Aí eu fiz um desmame pro adoçante, até estudar mais e descobrir que não é legal, que não é interessante, e agora eu como sem nada. Né? Porque daí eu promovo que a minha atividade metabólica, eu não vou ter insulina alta, não vou ter propensão para diabetes, celulite, não vai ter gordura localizada. Então você faz um monte de benefícios tirando uma coisa. Você entende? O tanto de benefício que você tem, sem falar que o açúcar, ele gruda nas células e tira todo o nosso colágeno. Então envelhece, dá ruga. Para que eu vou querer ruga? Não quero, né? Você quer, Marcelo, ruga? De jeito Quer? nenhum. Só as de preocupações. Só Então, a as gente tem não quer essas coisas. preocupações. A gente está bem, né? Saúde e tudo. Então, a gente tem que, conforme os estudos, a ciência vai avançando, a gente tem que ir caminhando junto. Não adianta nada eu aprender uma coisa se eu não colocar ela em prática. É como se ela não tivesse aprendido nada. Então, tudo que eu aprendo, eu procuro pôr em prática e vou treinando meus pacientes também para isso. Porque eu quero eles que fiquem, eu quero o que eu tenho para mim. Só que eu não posso chegar com 15 anos de estudo, de trabalho, e falar, ó, seja assim. Não, tem que ir devagar mesmo, né? A gente tem os nossos deslizes, que é comum, eu mesmo tenho os meus. Só que fazendo tudo certo, uma vez ou duas que você faz um negócio errado, é até saudável você fazer, não tem problema. Porque a gente sempre volta. O problema é você não voltar, você ficar no barco furar lá e só piorar, né? E continuar com os vícios, né? Daí complica. Só tem que ter força de vontade também. Ô, Paula, vamos lá. Pergunta que chegou. Quer falar? Ó, é força de Aqui, ó. visão que a gente tem. Porque a força de vontade. Pode falar. Aqui, ó, substituto de óleo de cozinha, tá? Tem alguma coisa para substituir o óleo de cozinha, fritura? E se cozinhar com banha de porco é melhor do que cozinhar com óleo? Banha de porco é bom, pouca quantidade, mas aquela banha de porco de verdade, não aquelas que você compra no mercado que vem num plástico, aquilo lá que eu não sei nem de onde é que vem. Tem que ser aquelas que você vai no açougue, que eles fazem mesmo, que derrete lá, o docinho e tal. Tem que ser essa banha. Pouca quantidade. O que eu uso em casa é o azeite de oliva ou extra virgem, pouca quantidade, sem deixar de ferver. Vou fazer um peixe, eu frito bem de um lado, frito bem do outro. E o melhor óleo para fritura, porque é bem caro, é o óleo de gergelim. Ele tem como é que fala? Ele tem uma ligação dele é mais saturada, então ela não oxida. De gergelim,
azeite de oliva, manteiga para legumes, também é interessante, que é excelente, e a banha em pouca quantidade. Eu nunca pensei que a banha de porco seria bom para fazer comida. Ó, chegou uma pergunta aqui. Eu acho que posso ler uma pergunta que um telespectador colocou aqui? Eu vou ler ela, ó. A pergunta é a seguinte: estou 15 quilos acima do meu peso, meu exame deu triglicéridos alterado, as outras gorduras estão com índices normais. A médica receitou medicamentos por 4 meses para tratamento. Será que eu, fazendo exercício físico e dieta, eu evito o uso desses medicamentos e controlo triglicéridos? Possivelmente, mas assim, se ela tem indicado medicamento, ela deve estar com triglicéridos bem alto, porque o ideal é até 150, pode ser que tenha 250, 300, e o HDL dele tem que estar baixo também, porque o risco cardiovascular não é o LDL, é o triglicérides alto e o HDL, que é o colesterol bom, baixo. Ele deve estar bem alto para a médica ter passado esse remédio. Então, ele vai usar os 4 meses, e nesses 4 meses é interessante o quê? Ele pegar uma nutricionista, não sei se ele tem plano, fazer junto uma alimentação saudável e uma atividade física, mas não só nesse período, para sempre. Fazer uma atividade física e criar bons hábitos. O caminho é longo, não é uma coisa, vou fazer uma dieta para emagrecer, para tirar o remédio agora e depois eu volto. Ele tem que baixar os 15 quilos que está acima, de forma natural, com calma, com cuidados, né? Ver se é só isso o problema. Às vezes utilizar o chá verde, alguns chás que são importantes para a parte de colesterol. Tem que fazer uma análise disso, mas o mais importante é a perda de peso gradual, sem ser radical, de preferência tanto com um profissional acompanhando. Aí que assim que normalizar o colesterol dele, ele faz o exame dali uns 6 meses ou 1 ano para ver como está. Caso aumentou pouco, utilizar fitoquímicos naturais para não ter que utilizar o remédio. Mas nesse momento, ele tem que fazer o que o médico passou, porque ele tem os exames dele, tem todo o histórico, tem que fazer o que o médico pediu. Aí depois, com a dieta, fazer novos exames e acompanhamento com um profissional nutricionista para auxiliar ele nesse sentido. Então, por exemplo, no caso o médico receitou o remédio porque ele está correndo risco cardiovascular ali? Não, é assim. A gente tem esse o HDL baixo, você faz uma conta, divide um pelo outro, ele vai dar um risco ou não. Se o médico passou isso, o medicamento, é porque ele tem esse risco. Está fora do peso, está com colesterol alterado, o colesterol tem que abaixar, tem que normalizar. Então, a pessoa às vezes sabe, pensa, ele está fora do peso, vai emagrecer fácil? Não. Está fazendo dieta? Não. Então, ele tem que tirar o risco dele. Independente se ele vai... Não que ele tenha um ataque cardíaco, não é assim. Provavelmente ele teve dessa forma porque está fora do peso, mas está em risco, né? É um risco. Se tiver uma pressão alta, é um outro risco. Então, o médico viu o histórico dele e deu o remédio nesse momento. Agora, o que ele falou? Ele falou certo, ele sabe o que ele tem que fazer. Exercício, que não é o mais importante no momento, o mais importante é reduzir o peso com a dieta, que o que emagrece não é exercício. O exercício potencializa a perda de peso, mas o que é a dieta. E daí ele faz o exercício e vai aumentando gradativo, senão ele vai ter uma lesão. Imagina o Marcelo correndo lá um monte com o joelho, acaba atrapalhando, né? Acaba tendo uma lesão. Então tem que tomar cuidado. Quando fala assim, vou fazer exercício, começa a correr com o joelho, né? Nunca fez nada. Vai lá no corre naquela subida lá. Detona o joelho, né? Então tem que tomar cuidado. Começa com uma caminhada e dieta. Fechou. Interessante isso. Ô, Paulo, vamos fazer umas perguntas aqui, um joguinho rápido aqui que o pessoal está perguntando aqui. Então vamos lá. Efeito sanfona prejudica a dieta, o regime, o efeito sanfona? A pessoa começa a fazer dieta ali, engorda, emagrece. Tô gordo, vou começar de novo, parei e tal. Qual que é o prejudicial do efeito sanfona com o passar do tempo da pessoa que quer perder peso?
O problema é a memória celular, né? Que nosso corpo, tudo ele tem memória. Assim como eu falei que a pessoa que nunca fez exercício, ela não tem memória de exercício. Então, para ela Qual que é começar a fazer... o peso inicial do efeito sanfona com o passar do tempo da pessoa que quer... Então, o problema é a dificuldade que o corpo vai criando uma resistência, né, no emagrecimento. Então, o correto é que a pessoa persista, mantenha. Mas não fazer coisa louca para emagrecer 5 quilos, tem que ir com calma. Emagrecimento é uma estrada longa, e são hábitos que a gente tem que cultivar a vida toda. Então, pensa, emagrecimento é uma consequência de uma vida saudável, que é uma vida com alimentação mais natural, não é ser vegetariano, mas comer comida de verdade, comer nos horários, não exagerar, vai exagerar no fim de semana, não beber demais, beber todo dia, tem gente que bebe 3, 4 vezes por semana, exagera, né? Ou come doce demais, já tem uma genética propensa a ser mais gordinho, não faz nada de exercício. Então, a vida sedentária, aliada a uma alimentação refinada, só vai engordar. Então, o efeito sanfona, o problema é a dificuldade que a pessoa tem cada vez que ela volta. Nunca é tão mais fácil. No começo é fácil, depois é difícil. Então, tem que tomar esse cuidado. Mas é melhor persistir do que parar. Nunca desista de você, porque o nosso corpo, a gente tem como mudar dele. Tem como mudar do meu corpo, um apartamento, eu mudo uma casa, é para sempre. Então, eu tenho que cuidar dele. O único corpo que eu tenho é esse, porque eu vou fazer, tem que cuidar. Não é verdade? Bem colocado. Ô, Paula, essa daqui eu gostei da pergunta, ó. Sim, tô andando aqui, encontro um amigo e falo, nossa, como você tá magrinha, como que você emagreceu? Ah, dieta do YouTube, dieta da Lua, tô fazendo dieta da Lua, dieta do pontinho, esses negócios aí, tomar chá de berinjela, tomar água com limão de manhã cedo, gotinha de limão na água. E daí, Paulo, emagrece fazer dieta da Lua mesmo? Ué, se ela emagreceu, ótimo, ela que mantenha, né? A questão não é emagrecer, é você manter o que você conseguiu. Né? Então, se a pessoa emagreceu, não importa com que dieta que foi, procure um profissional para que ela consiga manter isso. O mais difícil é a manutenção, porque ninguém vai fazer dieta para sempre, ninguém vai fazer dieta do abacaxi para sempre, ninguém faz nada de coisas difíceis para sempre. É humanamente impossível. Então, se ela chegou ao objetivo dela, parabéns, ótimo, mas procure um profissional para que ela continue de forma saudável, porque às vezes ela chegou ali, igual você falou, tomando água direito, emagreceu. Só que o dano celular e a falta de vitaminas, de minerais, né, proteínas, então ela tem que ter um profissional para guiá-la, para que ela continue do jeito que ela quer, só que saudável, né? Sem engordar de novo. É interessante, nem tudo que está ali correndo na internet é verdade, né? Yuri, mais alguma coisa? Estamos com 1 hora de live já. 1 hora já falou bastante. Tem mais alguma coisa para colocar para a doutora Paula? Não. Queria agradecer, né? Muito obrigado por estar participando com a gente aqui nessa live. Fica muito agradecido. Queria estar deixando o convite para você, quando quiser visitar a academia. A academia está de portas abertas lá para você treinar com a gente lá. Muito obrigado. E é isso. E gostaria que você, mais uma vez, pudesse falar onde você atende, para o pessoal que estiver vendo a gente, saber onde você está atendendo, se alguém quiser te procurar, né, para ter contato com o teu trabalho, se você quiser atendimento online também, enfim, faça sua propaganda. Tá, eu atendo ali na Avenida Cerro Azul, perto do redondinho de patinação, fica 2 quadras da catedral, Instituto de Nutrição Santê, Nutrição e Psicologia Santê, nós temos psicólogas lá também que atendem, e o nosso telefone tem um site, né, que é o clinicadenutrição.com.br, e tem também o nosso WhatsApp de contato, que é o 99701-6261. Usa o Instagram, o pessoal pode encontrar também para... Pode. Aí no Instagram, meu Instagram é Nutri Ana Souza. Ok. Legal, Paulo. Quero agradecer muito a sua presença. Toda vez que nós precisamos de você, tanto aqui no nossa live, quanto lá na CCTV do Clécio, você foi e nos atendeu. Gosto muito de ser seu amigo, a gente se conhece desde os anos 90, fizemos educação física junto. Você é uma daquelas amigas que ficou para sempre,
que trilha e caminha com a gente. Ana Paula, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela participação. Espero que você tenha uma boa noite. Professor, mestre Yuri. A gente se vê numa próxima live aí. E amanhã estaremos lá na academia treinando lá. Vamos lá. Muito obrigado. Boa noite a todos que assistiram a nossa live. E a gente espera você na academia, Paulo. Você desafia o Yuri para uma partida de tênis. Depois ele desafia você para uma partida de jiu-jitsu. De tênis eu não vou conseguir jogar, não. Acho que eu não sei nem dar uma raquetada. Então, falou, meus amigos. Tenham todos uma boa noite. Judô a gente sabe um pouquinho, né, Marcelo? Judô. Ah, verdade. Vai ficar difícil pro Yuri aí. Pega no joelho dele. Um abraço, meus amigos. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Vai estar circulando ali no meu perfil. Podem divulgar. Beleza. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.